Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e é isso, bora pro nosso vídeo. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a live. Ana Cláudia, hoje, como você vai dar palestra sobre saúde mental na pandemia, pode começar a sua palestra. Boa noite a todos e vamos dar continuidade. Pronto, boa noite, Jonathan, boa noite, Orlandinho, boa noite, Geraldo. Eu quero primeiro agradecer ao convite, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um tema que é de extrema relevância. A gente já está aí há mais de um ano convivendo, infelizmente, com a Covid-19, mas as dúvidas não param de existir. Então, é sempre muito importante a gente poder esclarecer alguns aspectos e, sobretudo, hoje falar sobre estratégias de autocuidado que a gente pode ter para tornar esse momento um pouco menos difícil, né? Se é que há essa possibilidade, porque a dimensão da pandemia ela é assim imensurável. Então, cada pequena ação que a gente puder fazer vai fazer diferença no micro e no macro. Tá bom? Eu vou só pedir, Jonathan, para você ir sinalizando também para mim. Eu coloquei aqui o computador, mas esse formato de live via YouTube, para mim, é novo. Então, eu estou indo aqui muito com vocês, assim, tá bom? Se precisar me interromper em algum momento, fazer algum tipo de pergunta, aí fique à vontade, certo? Ok, Cláudio, sim. Faremos as perguntas assim que tiver alguma dúvida. Então, vamos lá. Para falar primeiro sobre saúde mental e pandemia, a gente precisa estabelecer alguns elementos para nos orientar nessa discussão. Né? Primeiro, eu quero deixar claro o que se refere à saúde mental. Eu sou formada em psicologia, né? Essa é a minha graduação, atuo como psicóloga, e no último ano fiz uma atualização pela Fiocruz, justamente sobre a questão. Opa, voltamos. É todo seu, pode continuar, minha querida. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer pela paciência, pessoal. Aqui eu estou virando aqui para o lado, porque eu estou olhando no computador para acompanhar o bate-papo também. Então, agradecer que as Bias, Eleni, Jéssica, todo mundo aí esperando, né, enquanto a gente estava se... E aí, vamos lá, então, né? Eu comecei falando sobre a da gente delimitar algumas ideias, alguns conceitos para nortear o nosso bate-papo dessa noite, e saúde mental é um deles, porque, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre serviços de psicologia, de psiquiatria, busca por atendimento que venha para cuidar do aspecto emocional e psicológico do indivíduo. Então, antes de mais nada, a gente precisa começar a tratar como algo natural para a saúde de modo integral. Saúde mental, ela não está deslocada do corpo físico, ela faz parte, ela tá tudo integrado. Esse mesmo corpo que se exercita, que se movimenta, que sente dor, ele vive a partir dessa existência as questões psicológicas e emocionais. Então, a gente precisa delimitar a importância de falar sobre saúde mental. Eu acredito que, principalmente nesse período de pandemia, essa urgência sobre esse tema tenha vindo porque tem vários fatores dentro da própria pandemia pela Covid que nos trazem esse alerta de que precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Então, quando a gente falar aqui sobre saúde mental, nós não estamos falando sobre transtorno mental, nós não estamos falando sobre loucura, não é nada disso. Nós estamos falando sobre mais um aspecto da nossa vida
que é necessário ser cuidado para a nossa saúde integral. E isso diz respeito a nós que estamos aqui enquanto promovendo, né, através dessa live, algum tipo de comunicação, quanto às pessoas que agora estão participando com a gente. Isso atravessa a todos nós. Ninguém está imune ou livre de cuidar da sua saúde mental. É necessário, tá bom? E aí, quando a gente fala no contexto da pandemia, a pandemia pela Covid-19, ela traz aspectos que são peculiares quando comparados a outras pandemias, né? Então, o fato do isolamento, só o fato de a gente estar aqui com uma live, não com uma atividade presencial, isso já sinaliza o quanto dessa dinâmica da pandemia movimentou com a vida de todos nós, né? Anteriormente, o que eram as lives, né? Elas tinham uma outra dinâmica, era muito mais difícil. Hoje é um recurso necessário para que a gente continue se cuidando, para que a gente mantenha o distanciamento e o isolamento social, mas sem perder a aproximação afetiva que tanto nos é necessário. Um outro fator relacionado a essa característica, as características da pandemia, é a questão da contaminação, né? A fácil contaminação. Então, tanto você consegue pegar com facilidade, né, como transmitir com facilidade. Isso por si só causa muitas questões emocionais. O medo de contaminar, o medo de transmitir para outras pessoas, né? A dificuldade de lidar. Será que agora eu estou usando os equipamentos de modo adequado? A gente está mais de um ano de pandemia e muitas pessoas ainda não aprenderam a usar máscara. Ainda tem dificuldade com os protocolos de biossegurança. Então, tudo isso é fator estressor para o indivíduo. E eu estou falando desses aspectos quando eu penso na pandemia por si só. Agora, quando a gente acumula aqui, só aqui, de onde a gente está falando de Ribeira do Pombal, a gente já está há mais de um ano vivenciando essa pandemia, a gente vai colocar uma sobrecarga, um nível de estresse aí ainda maior, né? Então, esse é um cenário que é um cenário muito fértil para o adoecimento, porque além da pandemia, nós temos todas as outras questões que não se anularam para a gente viver a pandemia. Nós temos